Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar com vocês algo especial da parte do Senhor para as nossas vidas. Primeiramente, já quero reforçar o aviso que demos no último vídeo nosso, que hoje, domingo, não teremos o nosso culto presencial, devido aos decretos e ao aguardo que teremos da Prefeitura Municipal para a liberação dos cultos presenciais. Por enquanto ainda não está nada definido, mas assim que tivermos uma posição definitiva, vamos avisar todos os irmãos. Tudo bem? Queridos, eu estava pensando sobre a palavra que iria trazer para os nossos corações nessa semana. Sempre pedindo para Deus uma direção ou uma orientação, algo que venha nos fortalecer. E o tema daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é algo muito importante. Quero que você abra muito o teu coração e aumente a sua sensibilidade para entender o que Deus quer de todos nós. O tema da nossa mensagem é: onde encontrar Deus em meio à pandemia? Onde encontrar Deus em meio à pandemia? Procurar Deus sempre foi um grande desafio para toda a humanidade, para todos nós. Eu lembro até um dia que eu estava em casa, estava sozinho, e recebi a visita de uma família, e essa família chegou com um garotinho, devia ter seus 4 ou 5 anos na época. E aí eles me perguntaram: ô pastor, tá sozinho? Eu falei: tô sozinho, mas eu tô com Deus aqui comigo, né? Aí esse menininho ficou impressionado. E eu vi que ele ficou olhando de um lado para o outro, e ele começou a procurar atrás dos lugares. Daqui a pouco eu falei: ô João, o que você está procurando? E ele falou assim: eu estou procurando Deus. E ele ficou, eu falei: não, isso daí assim, não vai dar para você encontrar ele. Mas ele fazia questão de procurar e querer saber, como se ele estivesse, se Deus estivesse brincando com ele de esconde-esconde. E esse menino, durante o tempo que eles ficaram lá em casa, estava procurando Deus. Onde está Deus? A grande reflexão nossa é: onde está Deus e onde que podemos encontrar Deus, principalmente nesses dias onde não podemos encontrá-lo aqui dentro da igreja. Percebe? Como que nós encontraremos Deus, sendo que na casa onde Ele instituiu para o adorar, para o bendizer, não podemos aqui achá-lo, porque as pessoas não podem vir até aqui? Será que agora Deus se escondeu? Será que não podemos mais encontrar a face de Deus em outros lugares além templo, além das paredes da igreja? Onde está Deus? Onde podemos encontrá-lo? Esse é o nosso dilema. E é isso que precisamos pedir, para que Deus nos dê a sensibilidade para identificá-lo, mesmo que não o encontremos aqui, através da comunhão, através das celebrações comunitárias, entre as amizades que temos aqui, desenvolvíamos aqui na nossa dinâmica de culto. Onde encontrar Deus? Queridos, é interessante vermos que o próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve entre nós, Ele tinha um propósito especial, que era revelar o Pai, ok? O objetivo de Jesus Cristo sempre foi ser o Verbo vivo que trouxe luz aos homens, para que as pessoas, olhando para Ele, pudessem encontrar a Deus ou identificar Deus. E quando nós olhamos para o ministério, para a vida do Senhor Jesus, é interessante entendermos que a grande parte do ministério de Jesus não foi realizada dentro do templo, não foi realizada nas sinagogas da época. É claro que teve alguns momentos importantes que até identificamos ele trazendo ministrações, como ele dizendo que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, que Deus ungiu para pregar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos,
ele falou isso num templo. Vemos que ele estava nos templos também, expulsando os cambistas. Vemos o Senhor Jesus trabalhando no templo, na sinagoga daquela época. Mas se formos identificar a grande parte, o maior período do ministério de Jesus aqui entre nós, que foram de 3 anos de ministério revelado mesmo às pessoas, foi fora da igreja, foi fora dos muros do templo, foi nas ruas, foi pelos caminhos, foi nas andanças que ele teve. Ou seja, Jesus estava ensinando os seus discípulos a manifestar Deus, a fazer com que as pessoas descobrissem o reino de Deus fora do templo, fora das sinagogas, fora do tabernáculo ali de Jerusalém. Percebe? O grande desafio, queridos, que nós temos hoje em dia também como cristãos é encontrarmos Deus aonde estamos, aonde vivemos, aonde trabalhamos. Se muitas vezes a nossa mente estava limitada a ter o encontro com Deus apenas no templo, apenas na igreja, agora a gente vai ter uma crise. Por quê? Porque não podemos estar aqui. Então, e agora? Não podemos mais ter um encontro com Deus? Não podemos mais trazer as pessoas para ver Deus, para encontrar Deus aqui na casa dele? Percebe? A gente tem que entender que o encontro com Deus acontece pelos caminhos da vida. Precisamos entender que se queremos fazer com que as pessoas encontrem Deus, ou se quisermos que os nossos filhos conheçam a Deus, ou ver com que a nossa família tenha um relacionamento com Deus, isso agora vai ter que acontecer de uma outra forma, não apenas no templo, mas fora também. E é aqui que está o grande desafio, porque somos desafiados agora a abrangermos a nossa visão para nos encontros e desencontros da vida, encontrarmos esse Deus que muitas vezes está disfarçado de uma forma que dificilmente encontraríamos ou acharíamos se a nossa visão religiosa não fosse aberta. É tão difícil isso, e a gente precisa aprender, porque a gente vai ter que encontrar Deus e fazê-lo conhecido. Temos que conhecer e fazê-lo conhecido. Mas aonde que podemos encontrar Deus? Onde está Deus? Às vezes até como o pequeno Joãozinho, às vezes parece que a gente está brincando de esconde-esconde com Deus e Ele com a gente. Às vezes as pessoas estão querendo encontrar Deus, mas não encontram Deus. As pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas não sabem aonde está. Certa vez, compararam uma pessoa que está procurando Deus como uma pessoa que procura os seus próprios óculos, sendo que os mesmos estão diante dos seus olhos. Olha só, certa vez compararam alguém que procura Deus com uma pessoa que procura os próprios óculos, sendo que os mesmos estão diante dos seus olhos. Eu usei óculos durante um tempo. E é interessante que uma vez eu fui tomar banho com os óculos, olha só, e eu só percebi que estava com os óculos quando eu percebi que o vapor de fumaça estava embaçando a lente dos óculos. Talvez você que já usou ou que usa óculos, já teve uma experiência assim, de procurar, mas muitas vezes não saber aonde está, sendo que está diante dos próprios olhos. Procurar Deus ou querer encontrar Deus é a mesma coisa, porque a verdade é, a sensibilidade que precisamos ter, porque nos acostumamos com a presença de Deus, mas a sensibilidade que precisamos ter é de identificar Deus naquilo que nos é revelado no nosso dia a dia. Por exemplo, a Bíblia fala para nós que os céus contemplam as grandezas do Senhor e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza revela a glória do Senhor.
Ou seja, se eu tiver a sensibilidade do entendimento da grandeza de Deus, a hora que eu olhar para a natureza, a hora que eu olhar para uma lua maravilhosa, para um céu estrelado, eu vou ver Deus, porque eu vou ver o Criador, ou as impressões digitais desse que criou todo o universo. Mas aí está o grande desafio para nós, porque além da natureza revelada, que traz para nós uma revelação indireta de Deus, Deus também nos chama para procurarmos Ele e encontrarmos Ele em outros lugares que poucos encontrariam. Certa vez o Senhor Jesus chamou seus discípulos para, em um domingo, visitar ou revelar Deus para os seus discípulos. Seus discípulos não sabiam aonde eles iriam, mas seguindo Jesus, sabe para onde eles foram? Para o tanque de Betesda. Você já conheceu essa passagem? Vale a pena você refletir sobre ela. Jesus vai para um lugar chamado tanque de Betesda, que era um lugar que era onde se encontrava a escória da sociedade. Enfermos, leprosos, paralíticos eram colocados ao redor desse tanque de águas, chamado Betesda, onde dizia a tradição que vez ou outra um anjo passava por esse tanque de Betesda e movia as águas. E quando essas águas eram movidas, a primeira pessoa que tocava nessas águas movidas pelo anjo eram curadas. E essas pessoas, nessa esperança de serem curadas, ficavam ali em volta desse tanque de Betesda. Pessoas de todos os tipos de dificuldades ou enfermidades ficavam ali. E nesse domingo, Jesus chega com os seus discípulos para revelar Deus para aquelas pessoas que estavam ali. Ele para diante de um paralítico e fala para aquele paralítico: você quer ser curado? Olha Deus querendo se revelar para aquele paralítico. E aquele paralítico então fala: poxa, mas eu não tenho ninguém que me leve até o tanque quando as águas se movem. Mas o Senhor Jesus então se revela para ele e fala: eu estou aqui, ser curado, seja liberto de todo o teu mal. E aquele homem então, com esse toque soberano do Senhor Jesus, essa revelação, com os seus olhos abertos, agora ele encontra o Senhor Jesus e então ele se manifesta com graça e cura na vida daquele homem. Que coisa maravilhosa! Aquele homem entendeu que Deus estava diante dele. Aquele homem entendeu que Deus estava ali com ele, ele pôde ver Deus. E os discípulos viram também que Deus estava ali agindo, através de Jesus, na vida daqueles homens paralíticos que ali estavam. Queridos, que coisa maravilhosa é a gente poder ver Deus aonde naturalmente ninguém pode ver. Será que a gente pode ver Deus em um asilo? Se eu te chamasse para ir lá e fôssemos como estávamos indo até antes da pandemia, será que a gente pode ver Deus no meio de idosos que muitas vezes estão abandonados num asilo? Será que é possível aqueles que estão morando na rua serem alvos da manifestação de Deus através das nossas vidas? O nosso desafio, irmãos, é o desafio de encontrar Deus e revelar Deus aonde não podemos imaginar, onde as pessoas não imaginam que Ele esteja. Vou repetir, o nosso desafio é encontrar Deus onde menos se espera e revelar Deus aonde ninguém espera. Esse é o desafio da igreja. Eu quero ler para você um texto que vai reforçar isso que eu estou querendo dizer, sobre a importância de encontrarmos Deus aonde ninguém imagina e ao mesmo tempo revelar Deus para aqueles que não conseguem identificá-lo. Esse texto está em Mateus capítulo 25, versículo 31, que fala para nós sobre o grande julgamento.
Mateus 25:31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele irá separar uns dos outros, como o pastor que separa os cabritos das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, estava enfermo e você foi me visitar, eu estava preso e você foi me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém. O rei lhes dirá abertamente: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Olha o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar, queridos. Que Ele está na face daquele que passa fome. Ele está no lugar daquele que está desamparado, solitário, abandonado. Ele está querendo nos ensinar como igreja que aonde está o que está com fome, Ele está presente. Que onde está aquele que está com sede, Ele está presente. Ele está querendo nos ensinar que Ele é aquele que está abandonado em um hospital, em um asilo ou em uma rua. O Senhor Jesus está querendo dizer que quando nós ajudamos uma pessoa necessitada, é como se estivéssemos fazendo para Ele. Porque vai chegar um dia aonde Ele vai dizer abertamente para todos nós: olha, eu quero te agradecer. Pelo que, Senhor? Pelo prato de comida que você me deu, pelas marmitas que você levou para mim. Eu quero te agradecer. Pelo que, Senhor? Porque você me deu um copo de água. Um dia ouviremos o Senhor dizendo: eu quero te agradecer. Pelo que, Senhor? Pela roupa, pela visita que você fez. Eu estava sozinho, eu estava abandonado e você foi me visitar, você foi me ver. Eu estava em um hospital e você foi me visitar. Senhor, mas quando que isso aconteceu? Eu nunca te encontrei, eu nunca te reconheci na verdade. Não, é que eu estava disfarçado. Eu estava disfarçado de mendigo, eu estava disfarçado de idoso em um asilo, eu estava disfarçado de enfermo em um hospital, eu estava disfarçado em um filho que estava em casa, ou como uma dona de casa, ou como um marido. Eu estava disfarçado como um amigo de trabalho, como uma pessoa que é um amigo, mas que um dia você ajudou, você acolheu, você ajudou, dando uma palavra de incentivo, ministrando graça, cura, vida e restauração. Senhor, mas eu não tinha percebido. Pois é, porque todas as vezes que você fez isso de bom para qualquer uma dessas pessoas, é como se você estivesse fazendo para mim, e eu só quero te agradecer por isso. Já pensou, queridos, que maravilhoso ouvir isso de Deus? Entendamos, se queremos encontrar Deus além da igreja, precisamos entender que Ele está disfarçado,
ele está escondido, ou ele está em uma roupagem diferente da que achamos que ele irá se revelar. Às vezes queremos encontrar Deus em glória, em triunfo, com vestes resplandecentes, mas muitas vezes temos dificuldade para encontrar Ele em vestes de trapos. Às vezes queremos encontrar Deus em seu manto de majestade, mas não queremos encontrar Ele sentado em um abrigo de idosos. Precisamos entender, irmãos, que Deus está onde muitas vezes não o acharemos de uma forma tradicional, convencional. Às vezes Deus não estará no lugar onde estará tendo milagres, cura, libertação, coisa poderosa, percebe? Às vezes Deus vai estar lá, na calada da noite, e é o que a gente tem visto. Pessoas que às vezes estão mal cheirosas, pessoas que às vezes são agressivas, pessoas que carecem da graça de Deus, mas que ali estão. E Deus está ali. Ah, queridos, que Deus nos ajude a encontrar Ele na face de um filho que está precisando de um abraço, de um beijo. Que a gente possa encontrar Deus nos nossos relacionamentos familiares. Que a gente possa encontrar Deus até naqueles que carecem do amor dEle. Você já foi querer fazer o bem para uma pessoa e foi agredida por isso? Isso acontece muito com quem cuida de pessoas idosas, de pessoas enfermas. Você está ali, a pessoa está ali para ajudar e a pessoa, ela agride, ela fere. Você está ali se doando, mas ela reclama, ela acha ruim. Percebe? A gente às vezes está ali fazendo bem, ajudando as pessoas, distribuindo cesta básica, distribuindo marmita. Daqui a pouco a pessoa reclama. Poxa, mas é isso? Qual é o cardápio? Ah, mas é isso mesmo? Ah, nem chega perto de mim, não quero saber de nada não. Mas será que mesmo assim, quando a gente é hostilizado, quando você é rejeitado, será que mesmo assim você consegue ver a face de Deus ali? E mesmo assim tratar essas pessoas com amor, com atenção, com carinho, com afeto? Por isso que a gente precisa pedir que Deus abra a nossa mente para ver a face de Deus na carranca da vida. A gente precisa pedir que Deus abra os nossos olhos para ver Deus, até mesmo quando a face do mal se estabelece, porque corroeu a imagem de Deus na vida dessas pessoas. A gente precisa ver Deus naqueles que agridem, naqueles que sofrem, naqueles que maltratam, naqueles que hostilizam, porque eles estão ali precisando de cura e de libertação. Por isso precisamos encontrar Deus. E por último, a gente precisa também entender que é Deus que está fazendo isso. E eles irão o quê? Ver Deus em nós, ver Deus em mim e em você. Essa é a vontade de Deus, queridos. Se revelar a esse mundo, se revelar às pessoas, se revelar àqueles que precisam. Seja para aqueles que estão necessitados da graça dele em meio aos seus palácios, que muitas vezes sofrem também e estão ali precisando da graça de Deus, ou pelas sarjetas da vida. A gente precisa encontrar Deus e revelar Deus naqueles que têm tudo e não têm nada, e aqueles que também não têm nada e precisam de ajuda. A gente precisa manifestar o reino. Foi para isso que Jesus veio e é isso que Ele espera da sua igreja. Por isso, eu te convido, através dessa palavra ministrada, é que encontremos Deus. Sejamos uma igreja que vai de encontro com Deus. Aonde? Aquele que necessita, aquele que precisa de ajuda, aquele que carece de atenção. E que entendamos que nada mais somos do que um instrumento também do Senhor para revelar o reino dele, o amor dele para aqueles que precisam. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. A igreja foi chamada para ser um sinal visível do reino de Deus. Nós somos chamados para isso, para sinalizar o reino dele. E isso precisa ser feito, não apenas aqui na igreja, no templo,
mas aonde estivermos, sinalize o reino de Deus. Mostre Deus para aquelas pessoas que convivem com você. E veja Deus entre aqueles que estão ali perto de você também. Que Deus seja revelado e que Ele receba toda a honra e glória hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e que você fique mesmo debaixo da graça e do amor do nosso Deus. Um grande abraço, estou com saudade de todos vocês, mas eu tenho certeza que logo mais estaremos juntos. Uma ótima semana, um grande beijo, um grande abraço e que Deus te abençoe hoje para sempre. Amém.